Oh, yeah. Eu quero ir no... Vamos no Nando Reis. Essa é sob medida para você, hein? Marcial, presta atenção, que essa é sob medida para você. Vai, Nando. A Assembleia do Paraná está prestes a cassar o mandato de Renato Freitas, um representante do povo. Renato é uma voz importante no cenário da política brasileira. A voz dos excluídos, dos oprimidos, daqueles que tentam calar. Esse processo é uma evidência disso. O Brasil parece não compreender o significado real do que é uma democracia. E é fundamental mantermos aquilo que é a vontade do povo. Um homem eleito legitimamente que está sendo perseguido, calado, de forma ilegítima. Portanto, dia 6 de junho em Curitiba, é preciso estar lá para defender essa voz fundamental, que é a voz de Renato Freitas. Eu tô emocionado. E aí, Rodrigo? Quem é Renato Freitas? Rodrigo Marcial. E me fala um pouquinho dessa perseguição ao Renato Freitas, que eu acho que a audiência também não está sabendo de uma perseguição ao Renato Freitas. É triste ver. Eu sou um fã do Titãs. Eu gosto da música Epitáfio, umas das minhas músicas favoritas. Eu acho belíssima, acho genial. E é impressionante como algumas pessoas podem ter habilidades tão espetaculares em algumas direções e ser tão incapaz de ter um mínimo de capacidade crítica, como é o caso do Nando Reis. Que coisa vexatória. Aí eu me pergunto se é malícia ou se é ignorância no caso dele. Talvez um pouco dos dois. A gente tem um Renato Freitas que, historicamente, ele foi meu veterano de faculdade, foi calouro do meu irmão na faculdade, inclusive. Na época que estava na faculdade, já era uma pessoa violenta, se envolvia recorrentemente em brigas, em agressões, muitas vezes sem qualquer tipo de provocação. Foi o caso, inclusive, com o meu próprio irmão, no tempo de faculdade, que levou um tapa pelas costas do Renato Freitas. Eu tirei essa história limpo, inclusive, aqui em Curitiba, quando éramos nós dois vereadores aqui da cidade de Curitiba, e ele veio tirar satisfações comigo no plenário. Veio tentar me intimidar ali, daquela forma marginal que ele costumeiramente tem em todos os seus momentos de vida, e ele estava indignado ao falar que eu teria falado que ele teria batido no meu irmão. E no final das contas, a indignação dele não era porque ele foi agressivo, porque foi violento, a indignação era porque eu corretamente falei que ele deu um tapa pelas costas. E quando eu lembrei ele da situação, ele falou, não, aquilo lá não foi, eu não bati nele, foi só um tá ligado, foi só um 220, usou expressões enfim, da periferia para se referir àquela agressão que ele fez, isso lá nos anos 2010. E depois disso foi sucessivamente piorando. Ele me contou nesse mesmo dia de uma oportunidade que ele deu um chute, bateu um pênalti no rosto de um rapaz dentro da faculdade, orgulhoso da sua violência, da sua agressividade. Aliás, esse rapaz que era homossexual, homossexual, enfim, há muitos anos não vejo ele, foi meu veterano de faculdade também, e o Renato Freitas orgulhoso de ter agredido ele com um chute no rosto, deixando ele numa poça de sangue, palavras do próprio Renato Freitas. Então, assim, vocês que nos acompanham, vocês que estão aqui na nossa conversa, têm um gostinho do que é o Renato Freitas, e só piorou depois disso. Ele teve episódio, ainda quando era vereador, invadindo igreja durante a missa. Ele invadiu a igreja e foi cassado na Câmara Municipal de Curitiba justamente por isso. Foi cassado e só teve o mandato reinstituído e o direito de ser candidato novamente e eleito deputado estadual por causa de uma decisão. É impressionante como ele prejudica o nosso país, de Luiz Roberto Barroso, falando que Curitiba não poderia caçar Renato por causa desse discursinho tosco aqui do Nando Reis, de que Curitiba seria uma cidade racista, que o Renato era uma voz importante da periferia, e por aí em diante, essa baboseira só. O fato é, uma pessoa perigosa, uma pessoa declaradamente agressiva e violenta, uma pessoa que não deveria estar nem perto da coisa pública, uma pessoa que agrediu um trabalhador em dia útil,
e atravessou a rua para dar um soco nele, em dia útil, com seu assessor gravando ali, acompanhando e batendo de forma vil, de uma forma vergonhosa. E ainda assim tem defensor, tem gente de esquerda para defender, ir na rua, fumar maconha, como as imagens muitas mostraram, lá ao lado do Renato Freitas, agora nesse último final de semana. Mas se a justiça imperar, se a LEP fizer o trabalho dela, e eu tô com receio de que não faça, viu? E é por isso que a gente fala, tem que ter candidato bom no Brasil inteiro, nas assembleias legislativas também, porque o meu receio é de que não vão caçar ele, e ao não caçá-lo, ele vai continuar elegível e corre um risco danado de ser problema de todos vocês também, porque ele pode se tornar deputado federal. Sai pra lá. Eu vou falar, hein? Misericórdia. Ele agora fez, nossa senhora, rogou praga pra todo mundo, mas pelo amor de Deus. De USA Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso, temático da Copa do Mundo, lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil, para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.